Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Tudo posso naquele que me fortalece. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Muito bom dia. Com a bênção, com a graça de Deus, nós começamos mais um dia. Não há uma bênção maior dada pelo céu aos seus filhos do que podermos ver o brilho do sol, saúde, a nossa família e podermos ter a certeza de Deus ao nosso lado para darmos seguimento nas nossas atividades. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Ezequiel, capítulo 12, o versículo 1 e o versículo 2. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, e tem olhos para ver e não vê, tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque é casa rebelde. Deus, amigo, usa de todos os meios para se revelar e falar conosco. Deus não espera que nenhum dos seus filhos que esteja aqui nessa terra possa um dia se encontrar com Ele sem que tenha pleno conhecimento do que Deus espera que os seus filhos possam viver nesse mundo. Deus é um Pai de amor. Deus deixa muito claro qual é a sua vontade. Um dia, quando Ele estabelecer o seu juízo sobre essa terra, o parâmetro do seu julgamento será sobre o conhecimento que cada um dos seus filhos conheceu. Deus jamais irá julgar alguém que essa pessoa não teve oportunidade de conhecê-lo, de amá-lo, de servi-lo e de entregar o seu coração. O capítulo 12 do livro de Ezequiel, a ênfase que é dada pelo profeta é que é uma loucura pensar que permanecer em Judá e em Jerusalém eles encontrarão a vitória. Se Deus tinha dito que o lugar mais seguro era em Babilônia, contrariar a vontade do Senhor seria uma loucura. E o profeta Ezequiel tem nas mãos a responsabilidade de orientar aqueles que estavam em Jerusalém, se refugiarem em Babilônia, mas não permanecerem em Judá, nem muito menos em Jerusalém. Deus pediu ao profeta Ezequiel que preparasse a sua bagagem. Geralmente aqueles que estavam saindo de Judá e de Jerusalém para ir para o exílio deveriam organizar a sua bagagem no decorrer do dia. Não podiam fazer isso no decorrer da noite porque os riscos eram muito maiores. E Deus orienta o profeta Ezequiel para que ele se organize no meio das pessoas, para que eles vissem, para que eles entendessem que a vontade de Deus, a mensagem do Senhor, era para que todos eles acompanhassem, seguissem e fossem para a Babilônia. Permanecer em Judá e em Jerusalém, acreditando que essa cidade poderia ser reconstruída dentro de pouco tempo, era uma loucura. Aquele que estava migrando para o exílio, ele deveria cobrir o seu rosto. Possivelmente, o ato de cobrir o rosto era um ato de vergonha. Da mesma forma como o rei Ezequias tinha perdido a sua vida, aquele agora que estava indo para o exílio deveria cobrir o seu rosto como sendo um ato de vergonha, de tristeza, dor e decepção do que tinha acontecido com a sua cidade querida, a cidade de Jerusalém. É bem possível que o profeta Ezequiel não tivesse compreendido num todo tudo aquilo que Deus tinha lhe pedido. Mas Ezequiel foi obediente ao Senhor. Ezequiel entendeu a vontade de Deus, Ezequiel se submeteu ao pedido do Senhor e Ezequiel foi para o exílio como sendo um sermão vivo para que todas as pessoas que vissem a sua atitude sair de Jerusalém e ir para a Babilônia era uma demonstração da vontade de Deus para todos os seus filhos. A vida do profeta Ezequiel não era apenas um recado para aqueles que estavam dentro de Judá e de Jerusalém, era um recado também para aqueles que estavam lá no cativeiro babilônico. Porque aqueles que estavam no cativeiro ainda não tinham a esperança que poderiam retornar para Judá e Jerusalém e acreditavam que em Judá e em Jerusalém eles encontrariam auxílio e estariam seguros. Mas Deus estava dizendo que não retornasse porque eles deveriam permanecer lá em Babilônia um período de 70 anos. Depois dos 70 anos, Deus encontraria um meio para libertar a todos. Ezequiel capítulo 12, o versículo 15, a Bíblia diz o seguinte: Saberão que eu sou o Senhor quando eu os dispersar entre as nações e os espalhar pelas terras. Deus iria agir dessa forma, mas Deus queria que o seu povo falasse para outras nações as razões pelas quais Deus estaria
espalhando o seu povo sobre toda a face da terra. Não é porque Deus tinha quebrado a aliança com o seu povo, mas é porque o povo tinha sido infiel para com o seu Deus. Se os israelitas tivessem se mantido fiéis a Deus, Deus teria protegido o seu povo. Jerusalém e Judá se tornariam uma nação forte e poderosa. Nenhuma outra nação poderia vencê-los. Mas pelo fato do povo ter negligenciado a aliança com o seu Deus, esse momento eles estavam colhendo das suas próprias decisões, das suas próprias escolhas. As palavras do profeta Ezequiel acabaram chegando à tribo de Judá. E as palavras do profeta também acabaram chegando aos ouvidos daqueles que estavam no exílio e aqueles também que estavam dentro de Jerusalém. Essas pessoas acreditavam que Deus iria poupar Judá e iria poupar também Jerusalém. Mas a mensagem de Deus para os seus filhos era que Deus não iria poupar ninguém. Deus iria espalhar por toda a face da terra. Nesse momento, Judá e Jerusalém deveriam aprender que eles foram desobedientes e o próprio Deus, que era o seu pai, estava os disciplinando. Ezequiel, capítulo 12, o versículo 22, a Bíblia diz o seguinte: Filho do homem, que provérbio é esse que vos tendes na terra de Israel? Prolongue-se o tempo e não se cumpre a profecia? Aqueles que moravam dentro da cidade de Jerusalém estavam zombando da palavra de Deus, estavam menosprezando as palavras do profeta Ezequiel. Eles acreditavam que tudo aquilo que o profeta Ezequiel estava falando em nome do Senhor nunca iria se cumprir. E nesse momento é o próprio Deus que fala através da boca do profeta Ezequiel, perguntando que tipo de provérbio é esse que se prolonga o tempo e as profecias não se cumprem? Porque Deus enfaticamente estava dizendo, e ele esperava que Ezequiel falasse a Judá e a Jerusalém, que tudo aquilo que ele tinha profetizado iria se cumprir ao pé da letra. Os falsos profetas daquele período aproveitavam a vulnerabilidade das pessoas daquele período e começavam a enganá-los, dizendo que aqueles que estavam no cativeiro antes dos 70 anos, eles poderiam e conseguiriam retornar para Judá e Jerusalém, reconstruir as suas casas, reconstruir os muros que foram derrubados e voltar a viver uma vida segura. Mas Deus estava falando para eles retornar para casa. Judá e Jerusalém nesse momento não seria seguro. Eles deveriam permanecer em Babilônia, porque ali naquele momento era o lugar mais seguro que Deus via que eles deveriam ficar. Nós também temos encontrado pessoas nos dias em que nós estamos vivendo dizendo que a palavra de Deus ela não irá se cumprir, como aconteceu com o povo de Deus lá em Judá e em Jerusalém. Da mesma forma como lhe descriram na palavra do profeta, há muitas pessoas que nos dias atuais têm desacreditado na palavra do Senhor. Eles não creem que Cristo irá voltar aqui a essa terra. Eles não creem que Deus irá intervir, acabando com o pecado e criando um novo reino para que os seus filhos vivam seguros, livres de todo mal, de todo sofrimento. Mas, amigo, nessa manhã o que nós precisamos fazer é depositar a nossa confiança, segurança no braço do Senhor. Porque quando estudamos a palavra de Deus, nós vemos enfaticamente todas as profecias bíblicas se cumprir ao pé da letra. Tudo aquilo que Deus disse no tempo determinado se cumpriu e hoje nós precisamos crer piamente na palavra do Senhor, porque no tempo de Deus, na época do Senhor, a sua palavra irá se cumprir e todos nós iremos ver a face do nosso Deus nessa terra. Embora algumas pessoas acreditem que o Senhor tem demorado, aqueles que são e que fazem parte do remanescente de Deus nessa terra não pode parar de pregar. Nós não podemos desanimar. Nós não podemos desistir de falar ao mundo que Cristo irá voltar a essa terra. Temos que a cada dia levantar a nossa voz e mostrar ao mundo que Deus muito em breve voltará aqui a esse mundo buscar os seus filhos. O que temos que fazer a cada dia é estarmos prontos, prepararmos outras pessoas para nos encontrarmos com o nosso Salvador. Se nós não nos movermos nessa direção, seremos nós mesmos que seremos encontrados despreparados para viver com o nosso Deus. Embora nós não saibamos, a palavra de Deus não nos diz nem o dia nem a hora em que Ele irá voltar aqui a essa terra. Mas o que temos que fazer é estar pronto, porque quando Ele aparecer nas nuvens dos céus, precisamos estar preparados para nos encontrarmos com o nosso Salvador e viver com Ele para todo sempre. É por isso que a cada dia nós somos chamados a estarmos em contato com o nosso Salvador, abrirmos o nosso coração e nos colocarmos em suas mãos sem reservas. Peçamos isso, nos coloquemos em suas mãos
e permitamos que Ele conduza a nossa vida. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, queremos viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos dê a graça que quando o céu se abrir, nós possamos ver o nosso Salvador e viver com Ele para todo sempre. É o que nós te pedimos e o que agradecemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.